Vamos estudar a carta de 1 Pedro conosco? Seja bem-vindo ao Mulheres na Palavra. Durante o mês de novembro nós vamos estudar a primeira carta de Pedro e hoje nós vamos ver a introdução a essa carta. Se você quiser estudar conosco, fique nesse vídeo e vamos lá. E afinal, quem é esse Pedro aqui? Será que é o Pedro que a gente tá pensando? Ele mesmo, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. No início da carta, ele fala que foi testemunha do sofrimento de Cristo. Ele estava lá, ele conviveu com Jesus e ele era o seu discípulo e foi enviado como apóstolo. Antes conhecido como Simão, mas Jesus vai e o chama de Cefas, que significa pedra, traduzido para o grego Pedro. Em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, Jesus promete que Pedro seria um grande líder da sua igreja. Talvez você esteja pensando, tá, mas ok, tem alguma dúvida de que não seria Pedro o autor dessa carta? Sim, existem alguns estudiosos que não acreditam que a autoria dessa carta seja de Pedro. E um dos motivos é que o grego usado para escrever essa carta estava muito refinado para um pescador. Só que a verdade é que Pedro era um pescador de classe média e muito provavelmente desde sua juventude ele tinha contato com a língua grega. Além disso, segundo estudiosos, existem evidências de que o grego era muito comum na Galileia, então as pessoas tinham contato com essa língua. Também há um ponto interessante a se considerar, é que no final da carta Pedro diz que estava com Silvano, que é o Silas. Ou seja, Silvano pode ter sido o secretário e ajudou Pedro na escrita da carta. Pedro escreveu essa carta provavelmente quando estava em Roma. No capítulo 5, versículo 15, ele fala que estava na Babilônia. Roma é chamada de Babilônia em Apocalipse 16 e 17. E quando ele escreveu? Entre 62 e 63 depois de Cristo, uma vez que em 64 depois de Cristo foi quando Nero começou a perseguir os cristãos em Roma e Pedro foi acusado de incendiar Roma. Lembra disso? Então, estima-se que a carta foi escrita antes desse período. Ele escreveu para os cristãos que estavam sofrendo perseguição nessa região da Ásia Menor, na Ásia, Bitínia, Galácia, Ponto e Capadócia. Essa região hoje é onde está localizada a Turquia. Pedro escreve essa carta para encorajar esses irmãos que estavam sofrendo pesadas perseguições. Eles estavam em uma região onde a cultura greco-romana havia tomado conta. Então Pedro deseja com essa carta encorajá-los a olhar para Cristo, a olhar para a esperança futura e, acima de tudo, olharem para o exemplo de Cristo Jesus. Pedro também os exorta a permanecerem fiéis apesar das dificuldades, apesar do contexto depravado em que eles viviam. Ele os exorta a serem santos, como é santo aquele que o chamou. Pedro os convida e convida a nós a manter os nossos pés firmes na esperança viva. E assim viveremos nesse mundo de forma santa e digna do Evangelho. Nessa carta encontramos muitas ordenanças que se aplicam à minha e à sua vida, que nós precisamos olhar com atenção e observar para que vivamos em santidade, para que sejamos uma oferta viva ao Senhor. Vamos nos aprofundar juntas na palavra de Deus. Se você quiser fazer isso de uma forma mais ativa, não apenas assistindo aos vídeos, comente a palavra guia que você vai receber o guia de estudo. A cada vídeo que a gente vai soltando, a gente vai disponibilizando a parte relacionada àquele dia. Então fique atenta aos vídeos que vão saindo, tá bom? Vamos juntas então.